O Iluminismo foi um movimento intelectual que surgiu durante o século XVIII na Europa, que defendia o uso da razão, que seria a luz, contra o antigo regime, que seria as trevas. Este movimento promoveu mudanças políticas, econômicas e sociais, baseadas nas ideias da liberdade, igualdade e fraternidade. Montesquieu nasceu numa família nobre francesa. Estudou numa escola religiosa de oratória e, após concluir a educação básica, foi estudar na Universidade de Bordeaux e depois em Paris. Nessas instituições, teve contato com vários intelectuais franceses, principalmente com aqueles que criticavam a monarquia absolutista. Entre as décadas de 1720 e 1740, desenvolveu seus grandes trabalhos sobre política, principalmente criticando o governo absolutista e propondo um novo modelo de governo. Em 1729, enquanto estava em viagem pela Inglaterra, foi eleito membro da Royal Society. Morreu em 10 de fevereiro de 1755, na cidade de Paris. Sua principal obra foi O Espírito das Leis, onde Montesquieu elaborava conceitos sobre formas de governo e exercícios da autoridade política que se tornaram pontos doutrinários básicos da ciência política. Suas teorias exerceram profunda influência no pensamento político moderno. Elas inspiraram a Declaração dos Direitos dos Homens e do Cidadão, elaborada em 1789, durante a Revolução Francesa. Como já dito anteriormente, ele era contra o absolutismo. Fez várias críticas ao clero católico sobre seu poder e interferência política. Defendia aspectos democráticos de governo e o respeito às leis. E sua ideia mais importante defendia a divisão do poder em três. O poder executivo tem a função de governar o povo e administrar os interesses públicos de acordo com as leis previstas na Constituição Federal. O legislativo e o judiciário. É importante ressaltar que, mesmo propondo a divisão entre os poderes, Montesquieu aponta que cada um destes deveriam se equilibrar entre autonomia e intervenção dos demais poderes. Dessa forma, cada poder não poderia ser desrespeitado nas funções que deveria cumprir. Ao mesmo tempo, quando um deles se mostrava excessivamente autoritário ou extrapolava suas designações, os demais poderes teriam o direito de intervir contra tal situação desarmônica. Voltaire é o pseudônimo de François-Marie Aurot, que nasceu em 21 de novembro de 1694 em Paris. O contato prematuro com o ambiente libertino da intelectualidade parisiense, como o círculo formado pela Société du Temple, foi fundamental para sua formação. Aos 21 anos já tinha a reputação como a inteligência mais arguta de Paris. Influenciado pelo grupo, escreveu em 1717 a sátira em versos sobre o trabalho do francês Philippe d'Orléans. Considerada ofensiva, a obra levou à prisão por um ano na Bastilha. Foi durante seu tempo lá que ele adotou o pseudônimo Voltaire. Em 1723, voltou a ser preso por ofensas ao príncipe Rohan Chabot. Espancado e preso na Bastilha, Voltaire aprendeu a buscar a proteção dos ricos e poderosos, vivendo em diversas cortes. Exilou-se na Inglaterra, onde conheceu as ideias iluministas. No retorno a Paris, publicou Cartas Filosóficas ou Cartas Inglesas, em que compara a intolerância Religiosa. e a liberdade de expressão na Inglaterra com o atraso do clero e da sociedade de franceses. Em 1788, aos 84 anos, 3 meses antes de sua morte, Voltaire teve um busto seu inaugurado em homenagem à 60ª representação da peça Irene. Voltaire foi um grande entusiasta de filosofia do século XVII, apaixonado pela razão e admirador de filósofos como Descartes, Newton e, sobretudo, Locke, que Voltaire acreditava ser o Aristóteles moderno. Ao contrário de Montesquieu, Voltaire nunca deixou uma obra sistemática como O Espírito das Leis, mas foi um homem de ação, grande agitador e propagandista do espírito das luzes, e crítico ferrenho de sua época, publicando inúmeros poemas e romances. Ele sempre encarou o mundo e o homem como um humor inteligente, divertido e engajado. A defesa do livre pensamento foi o pilar da filosofia de Voltaire. Ela pode ser sintetizada em uma frase que lhe é comumente atribuída: não concordo com uma palavra do que dizeis, mas defenderei até a morte o direito de ser. Apesar de não haver certeza de que a frase seja a mesma de Voltaire, ela expressa bem seu pensamento. A Igreja Católica e a monarquia francesa foram seus dois alvos prediletos. Voltaire não era ateu e reconhecia Deus como princípio explicativo do universo. Também acreditava que Deus é uma verdade rigorosamente demonstrável. Mas o pensador parisiense atacava a superstição, a crença dos milagres e a repressão da Igreja. A figura do clérigo era sempre satirizada por Voltaire.
acreditem em Deus, mas não acreditem nos padres. Muitas de suas correspondências terminavam com a expressão dirigidas contra a Igreja Católica, como nas cartas inglesas, na qual se refere a ela com sua máxima: esmagai a infame. Essencialmente burguês e um reformista moderado, Voltaire era admirador da Constituição inglesa, defendendo a ideia de que os reis deveriam ser também filósofos, simpático ao que posteriormente se chamou de despotismo esclarecido, isto é, que os reis adotassem preceitos iluministas. As prisões arbitrárias, a tortura, a pena de morte e os altos impostos eram sempre atacados pelo parisiense.